Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que o Senhor abençoe a vida de cada ouvinte, que o Senhor possa mover neste momento por essas almas, Senhor, que estão enfermas, que estão no leito hospitalar, meu Pai. Que o Senhor venha mover agora, Senhor, removendo agora toda esta opressão, toda esta enfermidade. Ó Senhor, invocamos o Teu santo nome nesta unidade de fé, em nome de Jesus agora, para que cesse toda opressão sobre cada vida. Que o Senhor venha agora neste momento mover este milagre, esta cura. Que o Senhor te cure neste momento, que o Senhor faça cessar toda esta obra maligna, toda esta opressão que está sobre a sua vida. Que o Senhor te traga um renovo, que o Senhor te traga um refrigério, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa mover nesses corações cheios de angústia, Pai amado. Oh, Senhor, quanta tristeza, meu Pai, essas almas que estão desfalecidas, Pai, sem esperança, achando que já chegou o fim, mas Tu és o Deus que faz o milagre. Tu és o Deus que remove, Senhor, toda esta opressão e quebra todo o laço do maligno, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a carne é fraca, não dá lugar para a carne, não dá lugar para os pensamentos, porque eles acabam nos destruindo, meus irmãos. Não podemos ficar dando lugar para os pensamentos, porque nós temos duas naturezas. Temos uma natureza espiritual e uma natureza carnal. E aquela que vai estar fortalecida é aquela que nós alimentarmos. Nós precisamos vigiar, meus irmãos, em todo o tempo. O apóstolo Paulo, ele é muito claro em dizer, como ele diz lá em Filipenses 3, porque nós, o que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, nós não podemos confiar na carne, não podemos confiar na nossa natureza, meus irmãos. Acima de todas as coisas, enganoso é o coração. Nós precisamos sair, meus irmãos, das histórias humanas, das histórias inventadas pelos homens. Nós temos que ficar firmes na palavra de Deus. Aleluia. Nós vemos que nós estamos vivendo um vento de heresias, meus irmãos. Nós vemos um vento, uma geração vento carregado pelo sistema do mundo. E quando essa natureza ela é carregada pelo mundo, meus irmãos, ela ativa a nossa natureza humana e nos leva a um desvio de entendimento. Nós precisamos deixar o mundo e sermos cheios de Deus. O que mais Satanás tem feito, meus irmãos, é usar o caminho falso, as doutrinas falsas, e carregam multidões ao engano. Mais uma vez aqui em Colossenses 2, Paulo está chamando a atenção da igreja. Cuidado para que ninguém vos escravize com filosofias vãs, enganosas, que se baseiam em tradição humanas e no princípio alimentar deste mundo, e não em Cristo. Colossenses, meus irmãos. Nós temos que viver a palavra e a profecia da palavra. Nós não podemos viver o achômetro do que os homens. É direto que a gente ouve, às vezes um irmão começa a falar: olha, pastor, vai vir aqui agora o sol, vai cobrir, vai vir uma nuvem, vai cobrir o sol, vai ficar não sei quantos dias, vai morrer porque está chegando. Meus irmãos, nós temos que ter base bíblica. Nós não podemos já ficar acreditando na história da carochinha. Meus irmãos, nós sabemos que tudo está profetizado. Glória a Deus. E eu digo, o Senhor, Ele não faz nada sem revelar aos seus santos. Eu creio, meus irmãos, eu creio, mas nós não podemos ficar escravizados com essas filosofias
mundanas, meus irmãos, de pensamento de homens, de criação de homem. É tanta criação, meus irmãos. O que nós temos que partir, meus irmãos, é deixar essa criancice que as pessoas ficam perdendo tanto tempo e não tem estrutura dentro da palavra de Deus. São pessoas que estão cheias de perturbações da sua alma, e pessoas inquietas, pessoas que precisam de libertação, libertar a sua carne, libertar o seu ser, mas estão atrás de coisas fantasiosas, meus irmãos. Nós precisamos tirar fantasia, nós precisamos tirar mentira. Glória a Deus. Nós temos que andar no caminho do Senhor, no caminho do entendimento, no caminho da maturidade. Não podemos ser mais criança, meus irmãos, levado por todo o vento de doutrina. Primeiro objetivo, as pessoas estão preocupadas com tantas coisas. Eu já preguei muitas vezes: ah, mas Jesus está voltando. Eu falei: Jesus está voltando, mas você está preparado? Está preparado? As pessoas querem ver a volta de Jesus, mas eu digo: você está preparado? Nós precisamos se preparar, meus irmãos, para encontrar com o noivo, como o apóstolo Paulo, que ele estava zeloso para preparar uma igreja, uma noiva, para entregar para o noivo, uma igreja sem mácula, sem mancha. E é isso, meus irmãos, o crescimento espiritual. Então nós vivemos duas naturezas. Essa natureza humana que nos corrompe. O nosso ser nos engana em todo momento. Nós levantamos de manhã com um monte de pensamentos. Tanto você como eu estamos na carne. E se nós dermos lugar na carne, meus irmãos, nós vamos viver fantasias, ilusões, vamos ser carregados por tantas coisas. O sonhar é do homem, mas o realizar é de Deus, meus irmãos. Amém? Nós precisamos de deixar Deus conduzir os nossos passos, porque Deus, Ele guia os passos do homem bom, e nós precisamos ser guiados por Deus, na bondade, na misericórdia. Aleluia! Precisamos viver na paz. Precisamos vencer a natureza humana. Tem coisa que nós entramos em algum momento de aflições da nossa vida, e essas aflições, meus irmãos, elas vão ter um motivo. Elas vão ter um motivo. Como diz Tiago, glória a Deus, meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tremendo, né, meus irmãos? As tribulações, meus irmãos, é para edificação. Então, Deus, que conhece a nossa natureza, conhece o nosso ser, aquele que conhece nós desde o ventre da nossa mãe até os últimos dias nossos, aleluia, Ele conhece a tua essência. E quando Deus permite que nós passemos por algumas dessas situações para edificação, nós vemos que na edificação é para criar o quê? Perseverança. Glória a Deus. Amém? Para operar a paciência. Tenha, porém, a paciência, glória a Deus, para que a obra seja perfeita. Você já viu alguém paciente no meio de uma tribulação? Você já viu alguém paciente no meio de um barco sendo levado de um lado para o outro, no meio de uma tempestade? Imagina você no meio de um barco cheio de uma tempestade, quase naufragando, as pessoas todas berrando, pensando em morrer, e você fala: fiquem em paz, meus irmãos, porque o Senhor vai fazer uma grande obra. Glória a Deus. Imagine Paulo, glória a Deus, no meio daquele barco, aquele barco que foi a pique ali, e nenhuma alma se perdeu, porque Paulo, ele estava na presença de Deus. Paulo, glória a Deus, teve uma revelação de Deus, glória a Deus, no qual o anjo lhe diz que nenhuma alma se perderia. Meus irmãos, tem momentos da nossa vida que estamos no meio de uma tribulação,
no meio de uma tribulação, é no meio dessa tribulação que Deus vai criar dentro do seu coração a paciência, a longanimidade. Parece que neste momento, Halabassuri Andrecoubia, há uma profundidade de Deus que tem pessoas tão angustiadas, parecendo que tudo vai terminar, que não tem mais fim. Eu digo, meu irmão, para Deus não tem fim. Para o Senhor, Ele faz nós começarmos de novo. Quando nós achamos que estamos no fim do curso, no fim da vida, parece que agora vai tudo acabar, não vou ter mais realmente como me levantar, estou totalmente quebrado, totalmente endividado. Estou totalmente numa situação, o meu corpo está enfermo, o meu organismo já não reage mais, eu estou numa situação realmente muito difícil. Eu digo, meu irmão e minha irmã, olha para o autor, é neste momento que o Senhor quer que você realmente não olhe as tuas circunstâncias, mas olha para o poder do teu Deus, aleluia, que vai fazer um milagre. Não olha para o fluxo de sangue que parece que está escorrendo do teu corpo e não para mais essa enfermidade. Tem enfermidade que já faz que está há muitos anos na tua vida, mas eu digo, tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu só tocar nas vestes serei curado. É isso, meu irmão, glória a Deus. Aquela mulher, ela teve a paciência de ir até Jesus. Cadê a tua paz? Cadê a tua força? Aleluia. Aquela mulher, ela teve uma força, ela teve ânimo, ela teve uma determinação. E eu digo, meu irmão, nós para sairmos de todas as aflições, nós precisamos tomar uma direção, precisamos estar determinados. Eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou buscar o Senhor de todo o meu entendimento. Eu vou buscar o Senhor de toda a minha alma. Glória a Deus, aleluia. Eu vou entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu vou andar com Deus. Eu vou andar com Deus. Eu não vou andar mais de qualquer jeito. Meus irmãos, nós sabemos que aqueles que cometem erros, meus irmãos, cometem crime, são fugitivos da justiça. E eu digo, quantos pecadores estão fugindo, são fugitivos? Quantos pecadores estão fugindo da justiça de Deus? Quantos pecadores? João Batista questionou ali os fariseus, judeus que iam ao batismo e perguntou para eles, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Meus irmãos, não adianta fugir. Não adianta fugir. Nós temos que enfrentar a natureza. Nós temos que enfrentar exatamente aquilo que nos aflige, o medo. Temos que enfrentar o medo. Temos que enfrentar o medo, meus irmãos. O medo não pode ter mais lugar dentro de nós. O apóstolo João, ele diz assim que o amor, ele lança todo o medo fora, porque aquele que ama é perfeito. Você viu que o medo não deixa você amar, o medo não deixa você partilhar, o medo não deixa você dividir, porque você tem medo que vai te faltar alguma coisa. O medo, meu irmão, o medo de estender a mão, o medo de se envolver, o medo de se envolver na obra de Deus. Nós precisamos tirar o medo, meu irmão, e andar na presença do Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Você precisa sair deste mundo. Você precisa. Olha, meus irmãos, eu vou falar uma coisa. Não adianta nós andarmos com aquele que se diz irmão. Não adianta nós andarmos com aquele que se diz irmão. Nós temos que andar com homens realmente que são edificados por Deus, realmente que andam na presença de Deus. Não que se dizem que são cristãos, gospel, evangélicos, mas realmente que têm uma vida santa, uma vida de transformação. Porque hoje virou tudo, né? Virou moda em tudo.
se coloca o nome cristão no meio das coisas, tentando fortalecer. Agora eu vou montar um negócio aqui, eu vou botar o meu negócio aqui com um nome gospel, entendeu? Para tentar dizer que eu sou cristão. Pelo contrário, você vai escandalizar mais. É melhor às vezes a gente não falar nada, meu irmão, e deixar Deus mover. Glória a Deus. As pessoas têm que nos conhecer não por aquilo que nós dizemos que somos, mas que a boca dos outros realmente nos justifique, não que nós nos justifiquemos, meus irmãos. Nós temos realmente parar, parece que vamos usar alguma coisa do nome de Deus, que parece que fortalece mais o negócio. As pessoas vão ver que são cristãos, aqueles que são crentes vão ver que são cristãos, vão comprar de nós. Meus irmãos, até onde nós vamos parar? Até onde nós vamos usar o nome do Senhor em vão, as coisas do Senhor? Meus irmãos, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para o Senhor, com zelo, com amor, aleluia, e temos que fazer, aleluia, temos que ser abençoados por Deus. Não adianta montar um negócio com algum nome bíblico e depois está escandalizando, enganando, mentindo, adulterando, se prostituindo, meus irmãos. Já estamos no mundo gospel, aonde se usa o nome do Senhor e cantam no meio desta carnalidade maligna deste carnaval, saem aí para tudo quanto é lugar, na maior sensualidade, prostituição. Meus irmãos, Deus é santo e nós somos santos. Somos um povo separado de Deus para não contaminar as nossas vestes, contaminar os nossos olhos, meus irmãos. Porque Deus opera exatamente para este povo. Um povo realmente que Ele justificou. Um povo zeloso, um povo de boas obras. Aleluia, glória a Deus. Temos realmente que pregar. Temos que falar, glória a Deus, temos que combater o bom combate. Não podemos contaminar as nossas vestes, meus irmãos, porque somos este povo zeloso que o Senhor nos chamou, aleluia, um povo, e precisamos estar cheio desta unção, cheio desse gozo, glória a Deus, e precisamos tirar a máscara, meus irmãos. O cristão não pode andar de máscara. O cristão não pode ser agente secreto de Jesus. O cristão, meu irmão, ele tem que aparecer como Jesus estava nas praças, pregando, como João Batista estava nas praças. Glória a Deus. E nós precisamos tirar a nossa natureza humana e ser revestida exatamente desta unção espiritual do poder de Deus. Aleluia, é tempo de ser transformado, é tempo exatamente de tirar as ações malignas que contaminam. Meus irmãos, precisamos tirar mentira, ontem eu ainda falei da mentira, a mentira de Isaac. Nós precisamos tirar mentira, nós precisamos tirar o engano, meus irmãos, aleluia. Precisamos andar como homens e mulheres de Deus, cheio da presença e do poder e da unção de Deus em todo momento, aleluia, glória a Deus. Precisamos estar convertidos de todo o nosso coração, glória a Deus. Quando o salmista Davi, ele diz, no Salmo 32, que a mão do Senhor pesava sobre ele. A mão do Senhor pesava sobre ele, glória a Deus, mas ele confessou os seus pecados, glória a Deus. Vamos ler aqui o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Tremendo, né, meus irmãos? Aleluia. Nós precisamos parar de ser fugitivo. Nós precisamos parar de fugir da justiça. Não é da justiça dos homens, não. É da justiça de Deus. Nós precisamos parar. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos errando e continuamos nos escondendo?
Precisamos realmente nos libertar, meus irmãos. Precisamos comparecer realmente na sala do trono, porque a palavra diz que nós temos um advogado na presença de Deus. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel exatamente para nos perdoar. Nós precisamos exatamente, se chegar Jesus, que é o nosso advogado, glória a Deus, aquele que nos defende, aquele que nos justifica. Nós temos um advogado, não precisamos mais correr, não precisamos mais viver escondido. Precisamos confessar o nosso pecado. Precisamos confessar o nosso pecado da prostituição. Precisamos confessar o nosso pecado e falar: Senhor, eu tenho falado mal das pessoas. Senhor, eu tenho condenado as pessoas com a minha língua. Eu tenho julgado as pessoas com a minha língua. Eu tenho defraudado e defamado as pessoas com a minha língua, Senhor. E eu tenho fugido. Mas a partir de agora eu não vou fugir mais, não, Senhor. Perdoa, Senhor. Coloca uma tranca santa, aleluia, na minha boca, Senhor, para que eu tenha uma consciência limpa. Glória a Deus. Como está dizendo o salmista, aquele cuja transgressão é perdoada é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não há engano, meu irmão. Nós não podemos deixar o nosso espírito, meu irmão, a nossa alma no engano, não. Nós não podemos deixar o nosso ser no engano. Nós temos que cessar a nossa natureza. Nós temos que tirar toda esta fraqueza desse ser carnal que está dentro de nós. Não podemos dar mais lugar para a carne, meus irmãos. Lugar por medo, lugar para insatisfação, lugar para murmuração, meus irmãos. Não podemos ficar murmurando. Meus irmãos, não murmureis. Não murmureis. Aleluia. Nós temos que fugir para os braços do Pai, ser cheio da presença de Deus, ser renovados por Deus, ser avivados pelo Senhor. Glória a Deus. E Ele continua: quando eu guardei silêncio, Salmo 32, 3, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Meus irmãos, olha, nós como homens e mulheres de Deus somos da verdade, pregamos a verdade. Não temos concordância com o pecado, com o engano, meus irmãos. Deus, Ele se alegra quando nós tomamos a posição de atalaia, quando nós tomamos uma posição de reconciliadores de Deus. Precisamos reconciliar os homens do erro, do pecado, do engano. Não podemos nos calar contra o pecado, meus irmãos. Temos que falar, temos que pregar, exatamente. Glória a Deus. Nós vemos quantos homens. Se pegarmos Davi, quando ele comete um pecado com Betseba, e ele escondeu o seu pecado e ficou fugindo da justiça de Deus. Mas quando chegou ali aquele homem de Deus, Natã, quando Natã chegou exatamente a Davi e realmente desmascarou o seu pecado, nós vemos que Davi se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. Meus irmãos, o nosso papel é esse, meus irmãos. O nosso papel é ser verdadeiro e pregar a tua palavra. E eu digo, meu irmão, não adianta você conhecer a verdade e entrar só no teu quarto e orar. Eu vou orar aqui, a minha família precisa se converter, eu vou ficar orando. Você passa anos e anos orando, mas nunca abriu a tua boca. Eu digo, este é o tempo. Como se converterão se não há quem pregue? Precisa ter a pregação da verdade, meu irmão. E a pregação é pela fé. Glória a Deus. Não podemos nos calar. Temos que pregar. Glória a Deus, aleluia. Não podemos ter mais concordância com o erro. Meu irmão e minha irmã, nós somos luz. E as luzes se manifestam no meio das trevas. A luz tem que se manifestar.
Mas tem muita gente deixando as trevas apagar a luz. Tem muita gente deixando as trevas apagar a luz. Eu digo, maior é o que está em nós, a luz é maior. Ou você tem medo de entristecer, ou você tem medo de aborrecer. Ai, se eu falar alguma coisa vai ficar todo mundo revoltado, vai ficar todo mundo chateado, vai ficar todo mundo bravo comigo. Que crente é você? Que crente dodói é você, meu irmão e minha irmã? Será que João Batista perdeu a sua cabeça porque ele tentou agradar o pecado? Jesus foi crucificado porque tentou agradar o pecado? Porque os discípulos Estevão, Tiago foram mortos? Será que eles estavam tentando agradar o pecado? Meu irmão, esse é o Evangelho de Cristo. Esta é a verdade do Evangelho do Senhor. E nós precisamos tomar uma atitude, meu irmão. Toma uma atitude dentro da sua casa com o pecado aí. O pecado contamina. O pecado contamina, meus irmãos. O pecado de Acã contaminou todo Israel. Contaminou todo Israel, meu irmão. Aleluia. Nós precisamos ter sabedoria. Nós não podemos deixar a contaminação, meus irmãos, do pecado, o lamaçal do pecado, realmente nos calar, nos afogar. Porque quando realmente nós estamos cheios da luz, meu irmão, nós pisamos sobre as trevas. Glória a Deus. Não há temor dentro de nós, não há temor. Porque nós não estamos na carne, mas estamos no Espírito. Quem anda no Espírito, meu irmão, glória a Deus, anda com ousadia. Não para trazer confusão, mas para pregar a verdade. Porque as trevas, quando você realmente prega a verdade, elas se calam. Quando a autoridade de Deus está sobre nós, aleluia, as trevas se calam. Porque as trevas, meus irmãos, elas têm que obedecer à luz. Toda a autoridade de Cristo também está em nós. Recebemos autoridade. E todas as trevas, todas as potestades dos ares têm que se submeter ao poder de Deus. Aleluia. A unção do Senhor. Mas nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. Precisamos ser conhecido. A Bíblia diz lá no livro de Atos, alguns dos exorcistas, filhos de Cefa, tentaram expulsar demônio no nome de Paulo, em nome de Jesus. E nós vemos que os demônios falaram: nós conhecemos a Jesus e conhecemos a Paulo. E vós, quem sois? Olha que tremendo, meus irmãos. Imagina toda esta nuvem, todos os principados e potestades conheciam a autoridade que estava na vida de Paulo, que vinha de Cristo. É tremendo, meu irmão, quando você está na santidade, quando você está na presença de Deus, se você dá uma ordem no mundo espiritual, e os demônios têm que se submeter, porque você está reverenciando a autoridade que lhe foi dada. Você está em santidade para que essa autoridade realmente tenha poder no mundo espiritual, através da tua vida, meu irmão e minha irmã. Por isso é tempo de colocar a tua vida em ordem. Porque não adianta você viver numa bagunça e tentar orar. Os demônios vão falar: quem é você? Quem é você, cheio de buraco, cheio de falha, tentando me expulsar? Essa é a guerra. Mas quando você está revestido de poder, meus irmãos, quando você está cheio da unção do poder, na santidade de Deus, a oração do justo tem muitos seus efeitos. É isso, Deus quer um exército forte, um exército. Não adianta o país inteiro tudo torto tentando orar, meus irmãos, cheio de brecha, cheio de pecado, cheio de contaminação, cheio de mentira. Mas quando você tem alguns justos, santos de Deus, que estão orando, pregando, Deus está movendo, meu irmão, Deus está movendo o milagre, Deus está movendo a libertação, a cura. E eu digo, meu irmão, você precisa andar com Deus. Você precisa sair dessa natureza carnal e realmente andar na presença e no poder para sentir essa unção de Deus na tua vida. Deus te quer cheio desta presença. Deus te quer cheio deste renovo. É andar dia após dia. Aleluia. Andar com Jesus é dia após dia. Deus está tirando sentença dos sentenciados. O Senhor diz: vinde a mim, glória a Deus. Bem-aventurado aqueles cuja transgressão é perdoada, meu irmão. Precisamos parar de fingir, de servir a Deus quando não estamos servindo a Deus. Estamos fingindo. Vamos no culto
colocamos ali aquela roupagem, a máscara, mas continuamos na velha natureza carnal. A velha pessoa da carne está lá com os mesmos sentimentos, as fraquezas, a língua comprida, os sentimentos caídos, cheio de desejos, cheio de medo. Mas o Senhor quer uma transformação, o Senhor quer uma mudança, o Senhor quer um avivamento na tua vida, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, porque Deus está manifestando sobre a vida daqueles que querem um compromisso, que querem uma intimidade com Deus, que querem realmente serem esta nova criatura eu sou. Deus fez tudo novo, glória a Deus. Eu sou uma natureza espiritual cheia do poder, cheio da glória, cheio da unção. O Deus que move sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. O Senhor chamou para você caminhar, ainda que coisas estejam acontecendo na tua vida, ainda que esta enfermidade parece realmente que estava tentando te levar embora, mas o Senhor diz, Xalabassurranaya Surian, que toca, glória a Deus, aleluia, te levanta, confia no Senhor de todo o teu coração e caminha. Prossiga para o alvo, prossiga debaixo desta unção, debaixo desse poder, meu Deus, que o Senhor deu autoridade e ousadia aos teus servos para enfrentar toda fraqueza, para que eles não temam, meu Deus, aleluia, e sejam cheios do Espírito Santo, que quebre agora toda esta opressão, toda obra do maligno, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Senhor, abençoa cada lar, a cada irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aí se temos um pessoal realmente avivados no Senhor. Vai lá e dá um glória a Deus lá no mural. Amém? Dá um glória a Deus no mural. Aleluia. Abençoa o teu irmão e que seja abençoada a tua casa, a tua vida, todos os dias. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Fica na paz e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.